Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje, em matemática, nós vamos aprender a calcular porcentagens. Observem esse exemplo na página 244 e agora eu vou fazer com vocês aqui no meu caderno para que vocês possam entender melhor. Então, vamos lá, pessoal. Calcular as porcentagens. Nós temos algumas contas diferentes que nos levam ao mesmo resultado. E hoje vocês irão aprender a fazer algumas delas, tá? São estratégias diferentes. A primeira é a que tem lá na apostila de vocês, tá? Naquele textinho azul que eu mostrei agora. E aqui a gente sabe que 100% refere-se ao nosso todo referência. Quando eu falo em 100%, quer dizer que eu tenho o total daquilo que eu quero calcular, ok? E que 50% é a metade de 100, não é mesmo? Então, lá no exercício, no exemplo, ele nos dá o número 200, né? Então, 50% de 200 é igual a 100. Por quê? Porque 100 é a metade de 200. Lembra, 200 é o nosso 100% e a metade de 200 é 100. Mas como eu chego nesse resultado? Olha só, eu sei que 50% é a metade, não é? E para me representar a metade em fração, eu não coloco 1 sobre meio? Então, olha só, 1 meio de 200 é a mesma coisa que 200 dividido por 2, que dá 100, vezes 1. Olha só o vezes aqui, ó, vezes 1. 100 vezes 1, 100. Entenderam? Mas e agora para eu calcular 25%? Olha só, então 200, eu já sei que ele é composto de 100 mais 100, que aqui é 50%. Vamos anotar aqui, ó. 50%, e aqui é o outro 50% para dar 100, não é mesmo? Só que eu sei que se eu dividir esse 100 no meio, fica 50 mais 50. E se eu dividir esse outro 100, também dá 50 mais 50. Então, eu tenho 4 partes de 50, que dá 200. Mas como eu cheguei nesse resultado? Simples, se aqui eu tenho 4 partes, eu coloco o 4 aqui embaixo. 200 dividido por 4, olha só, 200 dividido por 4, 50. Vezes o 1 aqui de 5, que é a minha parte toda, 50. Então, 200, 25% de 200 é 50, porque, ó, 50 mais 50 mais 50 mais 50 é igual a 200. E se eu quisesse saber 75%? 75% é a mesma coisa que 50% mais 25%. Eu já sei que 50% de 200 é 100, não foi mesmo? Foi o resultado que me deu aqui. E eu também sei que 25% é a mesma coisa que 50. Quanto que dá isso aqui? 150. Então, 75% de 200 é igual a 150. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos ver outras estratégias para calcular a porcentagem, que está lá na nossa apostila, na página 244 e 245. Vamos lá? Aqui, pessoal, uma turma de quinto ano foi desafiada a calcular 10% de 200. E aí, nós temos aqui duas estratégias. A primeira é a da Karina. Então, o que ela fez aqui? Ó? Ela pensou que 10% correspondem a 10 partes de 100%, certo? E se ela dividir os 200 em 100 partes, ou em grupos iguais, e considerar 10 partes desse grupo, ela vai encontrar o resultado. Porque vocês lembram que o número que vem embaixo é o número de partes iguais que eu divido o meu todo referência, e aqui em cima é a parte que eu considero. Se eu coloco 1, eu considero o todo inteiro. Se eu vou colocando outros números, quer dizer quantas partes eu considerei dessa parte que foi dividida.
ok? Então, o que ela pensou? 200 dividido em 100 partes iguais é igual a 2, certo? E se eu quero saber 10%, o que ela fez? Ela fez 10 vezes 2, que foi o resultado dela, e ela encontrou o 20. Então, 10% de 200 é igual a 20. Agora, vamos para a próxima estratégia. O Davi, na página 245, pensou um pouco diferente da Karina. Ele sabe a mesma coisa que a Karina, que 10% correspondem a 10 partes consideradas dividido em 100 partes iguais, certo? E ele sabe que esses 10% correspondem a 1/10. Por quê? Basta dividir o 200, que é a minha parte inteira, olha só, ele considerou uma parte, então é o 200, em 10, que são as partes que ele quer. Então, os grupos iguais, ok? Ele dividiu os 200 em 10 grupos e considerou um grupo. Então, o que ele fez? Ele pegou os 200, dividiu por 10 e deu 20. E aí, ele multiplicou por 1. 1 vezes 20 igual a 20. São R$20. 10% de 200 são R$20. Tudo bem? Lembra do que a Pro sempre fala? Divide pelo de baixo, multiplica no de cima. E aí, ele encontrou esse resultado. Agora, pessoal, vocês irão fazer aqui o exercício da atividade número 3, o exercício 1, letra A e letra B. E na página 246 também, letra C e letra D, que é continuação do exercício 1, tudo bem? Qualquer dúvida é só me chamar, pessoal.